Quando eu falo em masculino e feminino, eu não estou falando de gênero, eu estou falando de força. A sabedoria da tradição faz uma distinção muito clara sobre isso. Eventualmente, ele se refere a masculino e feminino como homem e mulher. E aí, quando fala em homem e mulher, está falando de homem e mulher gênero. Mas, eventualmente, o próprio texto bíblico, até se referindo a pessoas, não fala de homem e mulher, fala de macho e fêmea. E todas as vezes que usa a expressão macho e fêmea, não está falando de pessoas, está falando de forças. De maneira que cada um de nós tem macho e fêmea dentro de si. A equiparação que os antigos estabelecem é que a força macho dentro de mim estabelece as margens de um rio. E as margens de um rio é o que estabelecem ordem. E a força fêmea é o próprio rio, é o fluxo. O que é o fluxo? É a vida, é a vitalidade. O que é a margem? É a direção, é o que me aponta o direito de ir, de progredir. Se eu tenho apenas fluxo, água e não tenho margem, eu tenho uma lagoa. Ela não vai a lugar nenhum. Se eu tenho margem contínua, eu tenho um rio e ele vai. O que é um relacionamento equilibrado? Não importa o tipo de relacionamento. É quando você tem a margem e o fluxo. É quando alguém ocupa o lugar de margem e o outro ocupa o lugar de fluxo. E isso vai na contramão também do pensamento contemporâneo. O pensamento contemporâneo diz o seguinte: você tem que ser autossuficiente e encontrar alguém autossuficiente. E vai ser muito legal. Não, não vai ser muito legal. Os relacionamentos precisam ser vistos como relacionamentos de co-integração. Falar sobre isso hoje em dia é muito fora de moda. E há muitas razões para isso estar fora de moda. E uma delas são as estruturas de relacionamento abusivo, as questões sociais, etc. Mas o fato é que desde que o mundo é mundo, e você vê isso não só nas relações humanas, mas também na natureza, relacionamento é codependência. Relacionamento é eu pertenço a você, você pertence a mim. E nós dois pertencemos a algo maior do que cada um de nós. E quando eu falo nós dois, eu estou falando de qualquer modelo relacional. A cabala ancestral, que isso fique claro, não há nenhuma restrição em relação aos modelos relacionais. Então, se for um casal convencional, se for 2 homens, 2 mulheres, 3 homens, 3 mulheres, 1 homem, 3 mulheres, 1 mulher, 3 homens, não importa. Desde que haja essa interação sistêmica. Desde que haja esse modelo sistêmico de que eu pertenço a essas pessoas pertencem a mim, e todos nós pertencemos a uma pretensão maior do que cada um de nós, que é a pretensão de construir a vida plena. Não importa que base relacional isso se estabelece. E isso se dá quando dentro dos relacionamentos há um equilíbrio sistêmico entre margem e fluxo.